E o assunto hoje é Novembro Azul, e a gente trouxe aqui especialistas para falar desse assunto, né? A gente lembra em novembro, mas tem que ser lembrado o ano inteiro. Um assunto que também ainda é um pouco tabu, mas a gente está fazendo a nossa parte para ajudar a quebrar esse tabu. Aqui ao meu lado, eu estou com a doutora Daiane Jaconetti, que é nutricionista. Seja bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast. Também o doutor Ruslan, nutricionista. Seja Obrigado. bem-vindo também. Ou melhor, doutor Ruslan é o urologista. E temos a psicóloga, doutora Cat de Oliveira Souza. Seja Olá, bem-vinda também, doutora Cat. obrigada. A gente já conversou um pouco antes aqui, a gente tem bastante assunto para falar hoje nesse podcast. E a primeira coisa que eu queria falar, já para todos vocês, é uma coisa que eu comentei aqui antes, é que o brasileiro não sai da quinta série, né? E quando fala de exame de próstata, né? Dessa ideia assim, passou dos 40. Eu tenho um colega que o primeiro exame de próstata que ele fez, ele mandou um buquê de flores depois para o médico, né? Aquela forma de piada, mostrou foto para os amigos, tal. Então a galera ainda tira muito sarro e tem aquele lado. Isso pode também restringir, né, que as pessoas façam o exame, ou pode também transformar isso de uma forma tão leve que as pessoas comecem a fazer mais. Eu queria essa opinião de vocês, como está hoje em dia isso, né, com relação a esse tabu do exame do câncer de próstata, e se o exame de sangue, por exemplo, que é um exame diferente do toque retal, se ele já resolve ou poderia ser uma alternativa para as pessoas que têm esse tabu, né? Sim. Boa tarde. É boa pergunta que eu vejo muito no consultório, que hoje em dia não é tanto, mas antigamente a gente via quase sempre assim, paciente tinha certa resistência quando a gente falava sobre toque retal, e paciente já ficava meio preocupado, ansioso. Mas claro, a maneira que a gente passa a necessidade do exame, que a gente explica como que ele é feito, a maioria das vezes o paciente acaba aceitando. Claro, é um exame invasivo, traz certos desconfortos, mas é o exame que infelizmente a gente não pode substituir pelo exame de sangue, que é o PSA. É exame complementar. Então, quando a gente tem a alteração de PSA e a gente tem a alteração de toque e tal, isso já é suspeita muito grande para câncer, tá? Então, a gente precisa passar para o segundo passo, fazer os exames mais avançados. Quando o PSA somente normal, isso também não descarta tumor, porque pode ser fase inicial, que ainda não apareceu no exame de sangue, mas já tem nódulo. Então, se a gente não vamos realizar esse toque retal, a gente pode deixar passado aquele nódulo que o ano que vem, quando o paciente volta, pode ser que essa doença fica avança a mais, tá? Já fica meio avançada. Doutora Cat, você que entende como funciona a mente dos homens também, né? Conta pra gente como é que tem sido hoje em dia, como é que as pessoas estão vendo esse tipo de exame. O que eu percebo, né, que a desmistificação, ou seja, falar mais sobre o contexto da doença, possibilita que as pessoas tenham menos preconceito ou mais coragem. E numa sociedade onde as mulheres participam muito mais das discussões de saúde, elas acabam incentivando seus parceiros, né, a fazerem os exames, acompanham nas consultas médicas, o que eu acredito, né, que favorece esse contato, às vezes é até porta-voz do próprio companheiro para com o médico. Então eu penso que isso facilita demais o processo do autocuidado. Então a saúde do homem na sociedade hoje ela é muito mais falada do que num passado não tão distante da gente. Então, não é só pelo contexto do preconceito, mas a falta de conhecimento. A falta de conhecimento é o que impede a grande maioria dos homens de procurar por ajuda, mas que eu percebo que isso também está acontecendo de uma forma mais tranquila. Que já é do homem não procurar, né? Isso, o homem é o vou usar aqui, né? O homem é o fodão, né? O cara que tem que dar É conta um de tudo, ele é o responsável pela questão financeira, pela educação dos filhos. E como é que ele vai adoecer? Então, para não descobrir a doença, eu não investigo, quando na verdade é ao contrário. Quem procura acha, né? Tem Isso, mais ou prefiro menos isso. não procurar. Eu queria saber quais são os principais fatores, né, para o risco do câncer de próstata. Inclusive, a doutora Daiane pode, né, se a alimentação tem algo a ver, ou as pessoas têm muito dessa parte da genética, né? Teu pai teve, né? Vamos ficar de olho, teu vô, daí alguém, né? Queria saber quais são os fatores de risco, os principais.
Claro que tem, né, a questão do fator genético, mas ele não é predominante. Eu acho que o fator genético ele é mais predominante em alguns outros tipos de cânceres, né? A gente pode estar fazendo prevenção do câncer de próstata através da nossa alimentação, né? Então, reduzir ali as suas dietas ricas em gordura saturada. Não é. Quando eu falo muito sobre redução e as pessoas me crucificam um pouco quando eu falo da carne, né? Comi carne até hoje e não sei o que, né? Mas enfim. Mas a carne todas, porque A ou é a carne, carne a vermelha? carne vermelha em específico, né? Mas assim, eu sempre prezo pelo equilíbrio, né? E o que eu falo sempre é sobre o equilíbrio. Então, se você fizer o consumo na semana, por exemplo, de carne vermelha, de peixe, ovos, frango, não tem problema nenhum continuar com a sua carne vermelha do teu churrasco, né? Mas sim, seria uma forma de fazer uma prevenção, fazer essa variação na sua alimentação, né? Tanto que variando a tua alimentação, você consegue outros benefícios, né? Você vai ter uma gama bem grande de alimentos e de nutrientes também, né? Isso sim é uma prevenção, porque aí você tendo uma alimentação variada, o que você consegue? Vários tipos de nutrientes, né? Fibra, vitaminas, não só proteínas de forma vegetal, né? De origem vegetal, quero dizer, não só da carne, né? Porque também tem isso, acreditam-se muito que a proteína vem somente da carne, né? E não, tem vários vegetais que também possuem, né? Então, a minha orientação seria para prevenção ter uma dieta balanceada, evitar consumo de álcool, de cigarro, fazer exercícios físicos, coisas assim que já são bem batidas, mas que eu acho que no nosso dia a dia tão corrido vão passando batida e a gente não vai se cuidando, se percebendo, né? E qual o peso do tabagismo e do alcoolismo? Eu acho que o doutor pode falar melhor do que eu dessa Sim, parte. claro. Então, se a gente olha os fatores de risco para câncer de próstata, é o três que trazem grande assim destaque. É história familiar, é tabagismo e obesidade, certo? A história familiar é aqueles pacientes que já teve câncer de próstata na família, principalmente pai, tio, vô. Tá? E esses pacientes, se ele teve câncer de próstata precoce, eles até precisam fazer estudo genético, tá? Normalmente é mutação do gene BRCA2, tá? Outro fator de risco é tabagismo. Então, esse fator que eu citei antes, que é o história familiar, infelizmente não tem como a gente fazer a mudar ele, né? Porque tem os fatores que a gente consegue mudar e existem fatores que a gente infelizmente não tem como mudar. E segundo os dois fatores, que é tabagismo e obesidade, esse bom que a gente consegue mudar, tá? O tabagismo tem que parar de fumar. E a obesidade, ele também, hoje em dia, existe várias coisas, tanto tratamentos cirúrgicos, fisioterapias e tudo mais, como consegue ajudar um paciente a diminuir a obesidade. Isso vale para um monte de doenças, né? Se a gente vai S- falar em tabagismo e alcoolismo, a prática de exercícios físicos como ajuda, não é só para, eu acho que é a doença no geral, né, Com, de saúde. Parece Até a clichê, né? saúde É. psíquica, né? Isso parece clichê, mas isso funciona para a manutenção da saúde, seja ela física e mental, né, emocional, relacional e tudo mais. Não é só fechadinho para não ter doenças, mas para se manter saudável, né? E em Exatamente. relação a isso, fiquei curiosa aqui para te perguntar, Daiane, como que os homens têm procurado, então, o serviço de nutrição? Eu não sei se você tem essa informação, né, essa frequência na clínica, porque não costuma também ser, né, pelo menos me parece, uma procura. Não, essa procura ela acontece bem pouco, assim, eu posso te dizer que eu tenho pacientes do sexo masculino, mas a maioria veio até mim ou através da filha ou através da esposa, né? E assim, eles são bem omissos, até durante a nossa própria consulta ali, a esposa acaba sendo a porta-voz, então assim, muitas vezes a gente tenta até direcionar mesmo pro próprio paciente, para ele ter essa fala, né? Porque se deixar ele fica caladinho do Uhum. começo ao fim. E eu também tenho um hábito de, quando eu atendo um paciente, eu crio um grupo
de WhatsApp para que nós todos possamos ter essa interação. Mas até ali mesmo, se eu não puxo eles, eles não falam. Tá tudo bem? Tá Tudo tudo ok? ótimo. Aí a esposa, a filha vai trazendo assim as demandas, mas a busca é bem pequena. É que a gente tem muito da facilidade e do prazer com relação à comida, né? Como você falou assim, as pessoas não sabem, mas tem proteína nos vegetais. Mas tu chegar e dizer assim, ó, esse alface tem o mesmo tanto de proteína que esse bife. A pessoa, então vou comer o bife, né? Então, se tem o mesmo tanto de proteína, Né? Não faz sentido, né? Não, mas assim, quando eu faço alguma postagem no Instagram sobre prevenção e falo do consumo exagerado, porque assim, é de fato o consumo exagerado que eu tô querendo dizer, não é de você consumir. Eu sou contra a restrição alimentar, né? Nossa, eu recebo cada comentário e é principalmente dos homens. Que nada, não sei o que, enfim, vários é tipos, que na vários tipos. internet tem muito disso, né? Porque as pessoas, cara, eles vão contestar qualquer pesquisa. Sim. Ah, eu dirijo há 30 anos Aham, sim. sem cinto de segurança e tô vivo, né? Quando vai sim, falar tipo disso. isso. Fumo, meu avô fumou a vida toda e nunca deu nada. Aham. Mas, cara, a pesquisa é uma Sim. probabilidade, não quer dizer que aquilo seja, né? Daí, Exatamente. Sim. as E pessoas até são muito para, questionar. talvez eles utilizam e ainda utilizam esse discurso para validar a falta de implicação com o próprio cuidado, né? Exatamente. Então, se meu avô fumou durante tanto tempo e viveu até os seus 90 e poucos anos, só que a gente, né, o doutor trouxe uma informação bem importante, o mundo mudou, né? Os Completamente. alimentos mudaram, né? Daí, Completamente. então, quer dizer, é um outro momento, né? Se tu pega a molécula de um trigo lá do nosso avô com a molécula do trigo de hoje, nem é Exatamente. outro produto, né? Nem é o mesmo E mais. tu é exposto a várias coisas, né? Por exemplo, o Sim. ar que tu respira já Ambiente, não é o exatamente. mesmo, né? Não, Tu vai, de repente, escovar os dentes, a Poluição. pasta de dente não é a mesma, tudo. E são tudo. vários detalhezinhos que juntos, né? Então, se a pessoa vai, o alcoolismo ajuda, pô, vamos evitar o que eu consigo, né? Porque o ar para respirar a gente não... Exatamente. E também, Isso. assim, associar coisas, por exemplo, não é incentivando o consumo do álcool, mas, por exemplo, se você consome o álcool, né, e também faz atividade física, você pode estar ali minimizando, né? Não é incentivando, não é isso. Mas assim, talvez se tu tem essa dificuldade de não conseguir ficar sem, busque pela atividade física, que você vai estar minimizando algum efeito, né? Porque a atividade física em si, ela é benéfica de um modo, assim, inexplicável, né? Geral. Então, Exatamente. ter esses controles, né? Como a gente não pode citar que é um fator protetivo, assim, para proteger, aparecer câncer de próstata, mas, por exemplo, se a gente pegar um caso, um paciente, os dois pacientes, um 50 anos e outro 50 anos, um pratica atividade física, o outro não. Então, se a gente pensar tratamento cirúrgico, rádio e químio, bloqueio hormonal, então, aquele paciente que tem resistência física, tá, melhor, ele, claro que ele vai recuperar da cirurgia mais rápido, claro que ele vai passar químio e rádio normalmente com menos complicações, então ele tem reserva. E aqueles pacientes que, claro, já 50 anos, só que não pratica muito, não tem reserva, sistema cardiovascular não é tão desenvolvido, não é tão tônus bom, isso tudo acaba atrapalhando, não é diretamente, mas a gente sabe que o paciente que tem comorbidades, recuperação um pouco mais difícil. E aquele paciente outro que tem bom perfil fisiológico, que ele com certeza ele vai provavelmente vai sair muito melhor do que o outro. Com certeza. Inclusive até na administração de remédios, né? Se o cara tá ali e bebe todo dia, desde lá dos 18 anos, né? Desde 18 anos bebendo todo dia, tal, o rim, o fígado não é o mesmo para receber uma carga numa químio, enfim. Exatamente, exatamente. Tem algumas medicações que diretamente o álcool ele atrapalha seu funcionamento, tá? Tanto em transformação em forma ativa como em forma inativa. Então, algumas medicações eles podem não fazer efeito ou ao contrário, fazer efeito por tempo prolongado, então fazer intoxicação, certo? Então, tem vários remédios que a gente tem que cuidar. Claro, aqueles pacientes que já têm alterações hepáticas, também eles não vão ter resposta com o paciente normal, paciente que não tem essas alterações. O câncer de próstata, ele é silencioso? Ou tem algum sintoma que, olha, se der isso, pode ser... Boa pergunta. Assim, muitas vezes eu vejo o paciente, doutor, eu tô meio difícil para urinar, tenho que acordar várias vezes à noite. E isso normalmente, sintomas urinários de trato urinário baixo, normalmente está relacionado a HPB, hiperplasia prostática benigna.
E câncer, tumor de próstata, normalmente sim, ele é silencioso na fase inicial, quando é um nódulo lá 1 centímetro, o paciente não vai sentir nada. Às vezes pode apresentar sangramento, tanto na urina ou no esperma, hematospermia, certo? Pode apresentar, sentir sintomas de desconforto, disúria. Dor óssea é normalmente quando já tem metástase, tá? Então, os sintomas que a gente acaba pegando o paciente sintomático por causa de tumor de próstata, normalmente já é a situação bem avançada. Se chega a sair sangue, não é assim, tem sinal de que está começando um câncer. Não, ele já está evoluindo. Tem vários fatores que podem apresentar sangue na urina ou na ejaculação. Tem tantos benignos como malignos. Então, ter esses sintomas, tem que fazer investigação, tá? Não tem como a gente conseguir dizer, isso é benigno ou maligno, tem que fazer investigação, tá? Mas pode ser tanto maligno como benigno. Eu ia fazer essa pergunta, por exemplo, vai fazer o exame de próstata, o médico vai lá no exame de toque, sente uma alteração, pode ser até uma alteração grande, ele pode ser benigno? Sim, pode ser. Assim, por isso tem um exame complementa o outro, tá? Vamos pegar os 3 casos. Um PSA normal, toque normal, outro PSA alterado, toque normal, e terceiro caso, os duas coisas alteradas, IPCA e toque. Então, quando é tudo normal, isso baixa a chance que o paciente tem tumor. Então, não tem necessidade de fazer exame de segunda linha, biópsia, ressonância. Não precisa fazer investigação mais profunda. Quando tem alteração somente em um exame, ou PSA ou toque retal, esse paciente a gente não vai liberar do nosso consultório. Volta ano que vem. Talvez volta daqui 3 meses, a gente repete PSA, porque pode ser alteração tanto do laboratório ou o paciente não teve certos cuidados, porque andar de bicicleta, de cavalo, tem relação, isso pode aumentar a PSA. Então, se na vigência de fazer a coleta de exame, o paciente teve andou de bicicleta, por exemplo, ele pode apresentar de PSA alto. Então, a gente tem que repetir, tem que orientar o paciente e ver se realmente esse PSA é verdadeiro ou não. E mesma coisa toque retal. Isso, claro, aqueles tumores grandes já calcificados, que a gente se sente parece uma pedra, que tem o nome a próstata pétrea, isso é alta probabilidade que tem câncer, tá? Certo? Os nódulos pequenos, fibroelásticos, assim, não é tão endurecidos. Isso pode ser ou por história de biópsia prévia, que acabou fazendo cicatriz, pode ser o paciente teve o prostatite, infecção urinária, que acabou, criou um microabscesso, calcificou e aí ficou lá pequeno. Então, somente um exame a gente não consegue fechar diagnóstico. É a nossa alerta. Quando os dois alterados, vamos investigar. Quando tem que fazer reavaliação. É assim que funciona. Cat, eu vi uma entrevista uma vez de um ator que foi diagnosticado com câncer. Eles perguntaram como é que ele estava lidando com isso. Daí ele falou que, na opinião dele, a maior violência que você pode fazer com uma pessoa é falar para ela que ela tem câncer. Ele falou que foi a frase mais impactante que ele recebeu em toda a vida dele, né? Como é que ia lidar? Eu não sei se fica sob tua responsabilidade, repassar isso. Como é que funciona? O diagnóstico ele é dado sempre pelo médico, né? Como a gente trabalha em equipe multidisciplinar, todos os diagnósticos considerados impactantes, né, que podem trazer consequências emocionais, eu não vou te dizer mais graves nem nada disso, mas que trazem consequências emocionais, a equipe médica geralmente já solicita o nosso suporte e o nosso apoio. E não é só a forma que esse diagnóstico vai ser dado, olha, você tem câncer, olha, né, o seu exame deu alterado, pode ser que seja um câncer, enfim, mas é o peso que essa palavra tem, né, que muitas vezes ainda na sociedade de hoje está relacionada à possibilidade de morrer, né, e dar-se conta disso é gerador de angústia, é gerador de sofrimento. Então, muitas vezes, quando os médicos, né, dão um diagnóstico, eu acho que o paciente não entendeu, ou o paciente está em negação, o que nós da psicologia dizemos? É um momento que esse paciente precisa para elaborar aquilo que trouxe para ele uma consequência drástica, porque se você recebesse o diagnóstico hoje, como seria para você? Eu escuto Aqui, muito né, é de uma entrevista, solidão. mas e aí?
Eu escuto muito isso. É um momento de solidão para mim. Foi um momento de solidão. Né? É Sim. medo, né? E a gente Do que não se recebe sabe. muita informação ligada ao câncer, à morte, né. Sim, Eu lembro que eu peguei covid na época da pandemia, mas estava de boa em casa, mas tu abre, a rede social, fulano morreu de covid e tal, cara, é a doença que eu tenho. Tu sim. liga na TV, morreu de covid, cara, é a doença que eu tenho. Cara, isso dá uma ansiedade na gente, pensa: "Eu não tô sentindo sintoma nenhum", mas daqui a Isso. pouco, né, por mais que estava mais fraco que uma gripe para mim, né. Uhum. Mas, o câncer é muito ligado a isso, né, morreu de câncer. Isso. E você veja, né, essa preocupação com a saúde mental dos pacientes que recebem esse tipo de diagnóstico, ela é tão evidente que dentro do sistema SUS nós temos a equipe multidisciplinar, faz parte da equipe mínima, nutricionista e psicólogo, para acompanhar esse paciente desde o início do tratamento. Tamanha a importância desse cuidado. Né? Porque vai ter um impacto. E nós somos um todo, né? Se você fica adoecido emocionalmente falando, como é que você vai dar conta do tratamento que tem as suas consequências, seus efeitos Uhum. colaterais e tudo mais? Então, nós somos um todo, né? E precisamos ser olhados dessa forma. E o psicólogo, ele trabalha com a família na forma como se relacionar com o paciente também? Eu posso te falar do contexto hospitalar, sim, todas as pessoas envolvidas no processo, a família, ou quem ele eleger que faça parte desse processo, é acolhido, é orientado. Nós trabalhamos muito com psicoeducação, do que a família pode fazer. Isso é bem E importante. às vezes o sofrimento ele fica isolado e talvez por isso essa sensação da solidão, porque ele tem medo, receio de falar para a família sobre aquilo que ele está sentindo. Em contrapartida, a gente tem uma família que também não quer levar esse assunto porque também tem medo de fazer com que a pessoa sofra. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais falarmos sobre os nossos medos, as nossas angústias, o prognóstico, o diagnóstico, pode parecer que não, gente, mas facilita o processo. O enfrentamento ele se torna um pouco mais leve. E, assim como a medicação vai fazer efeito de um jeito para mim, de um outro jeito para você e para vocês, o acompanhamento psicológico é da mesma forma. Cada um tem o seu recurso de enfrentar, né? A gente está falando aí de um todo. Sim, exatamente. Normalmente, quando o paciente vem à consulta, eu sempre gosto quando ele vem acompanhado, porque é sempre importante tanto explicar para o paciente como para o familiar que, pode ser tem alguma coisa estranha que a gente vai fazer a investigação. Então, sempre eu vejo que tem necessidade de fazer biópsia ou ressonância. Já começo a preparar tanto o paciente como o familiar. Olha, a gente está pedindo esse exame porque tem certas alterações, tá? Não quer dizer que você tem tumor, mas tem chance, tá? Eu falo já direto, já deixo preparado o paciente para ele ficar sabendo. Uhum. Porque ele foi lá, por exemplo, fazer exame que ele nem sabe qual exame, para que serve. Aí na outra consulta a gente passa que ele tem tumor. Isso realmente é muito impacto muito agudo. Então a gente acaba preparando ele aos poucos. Fez ressonância, realmente, a ressonância PIRADS 3, 4, suspeita para malignidade. Ainda não é exame que confirmou, então nós vamos para biópsia. Então já estou falando que tem possibilidade. O paciente já sabe o que está acontecendo. Importante o familiar também saber e acompanhar. Isso acaba diminuindo aquele impacto quando a gente passa para paciente, infelizmente a biópsia confirmou um tumor. Nem todo mundo tem a oportunidade de estar com 3 profissionais. Eu queria falar de um fato que acontece muito das redes sociais, a gente é bombardeado de informações. O que as pessoas, de repente, tu vê um médico num podcast dizendo: se cortar o açúcar, as células cancerígenas, elas precisam de açúcar, corta por 2 meses, o câncer vai embora. Se cortar zero carboidrato, o câncer vai embora. Se fizer jejum por 60 dias, sei lá, o câncer some. Isso tem alguma coisa que leva a gente a esperar que isso faz alguma diferença ou é coisas, delírios da internet? É que assim, o açúcar, de fato, ele é uma fonte de energia muito rápida, né? E o nosso corpo, não só o câncer, os nossos músculos, cérebro, né? A fonte mais rápida que ele vai utilizar é a glicose, né? Então, é a primeira fonte de energia, para depois vir gordura e proteína. E com o câncer não seria diferente, né? Porque, como ele é uma célula que se divide muito rápido, ele demanda de muita energia de uma forma muito rápida. Então, é daí que se vem esse mito aí, né? É,
corta o açúcar que tudo vai se resolver, né? Mas não é bem assim, porque não é só o açúcar que vira açúcar no corpo, né? O pão, o carboidrato, e com isso, com essas retiradas desses alimentos, você retira muitas outras coisas também, né? Você retira fibra, você retira nutrientes de outros alimentos, né? E é aí que eu acho perigoso, né? Porque, assim, realmente tem estudos que comprovam ali o benefício de você fazer essas estratégias, só que aí você também tem que ver o outro lado, como que é restringindo essa alimentação para esse paciente num momento tão delicado já, restringindo outras fontes que esse alimento também traz com ele, sabe? Eu acho bem perigoso você falar sobre isso, porque, assim, se você não tem o carboidrato no seu corpo, o câncer vai buscar outra fonte. Ele vai buscar o carboidrato que está armazenado lá no seu músculo, aí ele vai fazer o catabolismo, vai deixar o paciente desnutrido muito mais rápido. Então, ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito de sobreviver. E essa não é a forma mais correta. Eu sou contra essa estratégia e Corta essas um falas. brigadeiro, mas não corta uma fruta, por exemplo. Com certeza. E eu escuto muito isso, sabe? É impressionante eu escutar isso, que eu não tô consumindo fruta porque vai virar glicose no meu corpo, vai virar açúcar. Isso é bem absurdo, assim, e eu fico muito triste de chegar a escutar uma coisa desse nível, porque imagina uma fruta, o quanto de benefício isso tem, né? Tem água, fibra, nutrientes, vitaminas, tudo que ele tá precisando. E aí ele vai cortar tudo isso junto, entende? Que é uma época que a pessoa precisa se alimentar melhor para deixar Meu, o corpo sim, mais resistente, sim, né? com Mas tem o certeza. psicológico também. Se eu tô triste, eu não como. Exato. Eu tenho pessoas que comem Quem demais, come né? quando estão tristes ou come quando estão Cara, felizes. deu, sei lá, furou um pneu do carro, eu já não almoço. Eu já perco o Sim. apetite, assim, para mim, qualquer coisa ruim. O humor, ele tá também diretamente ligado, né? E certeza. o que eu vejo desse questionamento que tu fez, né, para Daiane é a internet hoje é um veículo de comunicação acessível à grande massa, né? Mas tudo que é extremo, absoluto, nos assusta. Então, pode ser que tenha sido um caso que tenha dado certo. A medicina também ela é uma ciência. A gente não pode dizer que ela é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência que também vai descobrindo coisas o tempo todo. Exato. Mas Sim. aquele caso que deu certo, será que foi só porque cortou o açúcar? Houve mudança de vários outros hábitos, né? Então não dá para ser uma coisa única. Então a gente sempre precisa tomar muito cuidado. Se essa é uma reflexão que eu posso propor para vocês, tudo aquilo que é uma promessa de que vai dar certo, leva para conversar com o teu médico, para a equipe que te acompanha. Tem alguns alimentos que os médicos vão dizer, olha, a retirada disso pode ser prejudicial, mas tudo aquilo que for complementar, né, doutor, não tem por que não ser usado, mas aquilo que substitui um tratamento precisa ser avaliado com mais cuidado. E o medo faz muito isso com a gente, né? A busca por uma resposta muito rápida de que eu vou sobreviver, de que eu vou vencer, faz com que a gente tome decisões precipitadas também. Isso é bem perigoso, porque assim, não só o açúcar, né, que é uma coisa bem falada já, né, mas existem outras coisas. Eu recebo pacientes que estão fazendo, eles sempre dão um jeitinho de fazer ali a sua misturinha caseira ali Uhum. que o amigo indicou, né? Sim. E assim, eles não sabem que muitos desses alimentos, às vezes, nem alimentos, é mais relacionado a chás, né? Uhum. E esses chás, eles tem ali uma competição muito grande no fígado com a quimioterapia, com outras terapêuticas propostas, né? Então, assim, como o doutor disse do álcool, ele pode tanto aumentar muito o efeito daquela químio ou reduzir, sabe? Então, é bem perigoso, né? Essas informações que estão sendo espalhadas por aí. Aí a gente vai lá, o profissional da saúde, tenta falar sobre essas coisas, né? Mas sempre tem uma bênção que vai lá e fala assim, eu tô fazendo e fui curada de 3 cânceres. E tem o terror dos doutores, que é o Google. Sim. Já chega com o diagnóstico A pessoa vai todinho. lá e procura, né? Às Aham. vezes eu não sei se o doutor passa por isso, mas talvez a pessoa até questione, não, mas eu olhei no Google que é. Sim, ele já vem com Passo. respostas, né? Bastante. Quase todos os dias eu Escuta. encontro paciente que pergunta sobre um chá que o amigo tomou, não sei o que, é bastante. E eu sempre falo para eles que é assim, a parte de medicina a gente tem coisa que a gente ainda não tem como a gente dar resposta, mas tem as coisas que tá comprovado pelos estudos.
Então, eu sempre passo para o paciente, ó, estudo comprovou, é isso que a senhora tem benefício e isso que a gente faz, tá? Não oriento procurar alguma coisa que não tem nenhuma base científica, não tem nenhumas coisas que comprovou o benefício, então melhor não chegar a fazer essas loucuras, vamos dizer É que assim. a pessoa já vem com um discurso na internet, né? Ah, o que os urologistas não querem que você saiba, o que a Globo não mostra, né? Só para Porque eles estão chamar ganhando atenção. dinheiro. A cura do câncer existe. É. É Uhum. só tomar essa água com limão todo dia. Mas por que que não, que o teu médico não vai te falar? Pois é. Porque ele vai parar de ganhar dinheiro contigo, né? Porque ele vai parar de vender remédio. E até queria saber como é que está a evolução da medicina com relação a todos os tipos de câncer, né? São centenas, enfim. Sim, hoje com cirurgia robótica a gente conseguiu dar um passo muito para frente, assim, questão de diminuir os efeitos colaterais da cirurgia. O chance de cura ficou quase mesmo nível, tanto cirurgia aberta, laparoscópica ou cirurgia robótica. Mas diminuição de efeitos da cirurgia, complicações, disfunção erétil, incontinência urinária, isso a gente veja que cirurgia robótica traz grandes benefícios. E parte de bloqueios hormonal, sempre a medicação ela evolui. Mudou muito, muito, e está evoluindo muito rápido. Normalmente, antigamente, era um remédio ficava 10, 20, 30, 40 anos. Hoje em dia a gente veja 3, 4 anos e muda. Entra um novo remédio bem focado na questão de próstata. A entrada de vários remédios novos, está saindo muitos novos estudos que comprovam melhora de benefício de sobrevida. Então, nessa parte, a gente conseguiu evoluir bastante. Queria passar para vocês uma informação. Quando a gente pega aquele paciente com fase inicial, para que toda essa campanha? Para a gente pegar o paciente em uma fase inicial, quando ele ainda não tem metástase, quando a doença não espalhou lá mesmo na próstata. Então, a taxa de cura é muito alta. Às vezes pode chegar a 90 e poucos por cento, tanto com cirurgias, rádios, bloqueios hormonais. E esses casos até a gente tem, eu sempre falo que tem 3 tipos de tratamentos, assim, clássicos, claro, hoje em dia a gente tem ablação de próstata, que a gente faz radioterapia somente naquela região onde é tumor, resto a gente não faz, embolização, tem muitos estudos que também foram lançados faz pouco tempo, mas ainda não consigo afirmar que realmente traz mesmo benefício como traz cirurgia ou rádio com bloqueio hormonal só separado. Tem também terceira que a gente fala que acompanhar o paciente. Como assim, doutor? Eu tenho tumor, tu vai me acompanhar? Sim, a gente vai acompanhar, principalmente aquele paciente com tumor fase inicial, Gleason 6, que é SUP1, a classificação. O paciente que tem expectativa de vida menos do que 10 ou 15 anos. Porque câncer de tumor é segundo se a gente pegar pela incidência, pelos números de tumores. Ele só perde para câncer de pele. Mas a mortalidade ele está no 5º lugar. Então a gente tem muita incidência, muito número, mas a letalidade não é tão alta. Esse câncer, esse tipo de tumor, ele não cresce tão rápido. Claro, tem uns subtipos, histórias familiares, que com mutação do nosso genótipo, acaba virando os tumores muito agressivos. Mas, em geral, não. Então, a gente pode acompanhar aquele paciente com 85 anos. Às vezes, a gente pode trazer benefício não é tão grande fazendo cirurgia, como em si cirurgia pode trazer os pontos negativos, recuperação e tudo mais. E mesma coisa com rádio bloqueio hormonal. Então, existe alguns tipos de paciente que nós vamos acompanhar ele. Qual a idade para fazer, a partir de qual idade faz o exame? Essa é uma pergunta, e outra já complementando. Eu sou obeso, fumo desde adolescente, bebo, devo ir antes fazer esse exame? Assim, a idade em geral a partir de 50 anos, certo? Aquele que tem história familiar ou os negros, a gente fala que eles têm que começar a partir de 45 anos.
O tabagismo é um fator de risco, mas não é obrigação tu começar esse exame antes, tá? A gente pode, sempre eu falo assim, existem regras básicas e existem regras que a gente aplica para o paciente, tá? Então tem alguns pacientes que a gente veja certas necessidades de fazer, porque em geral, antigamente a gente falava, a gente faz esse exame até 70 anos, porque a expectativa de vida era 70 e pouco, 76, então depois que se ele descobrir câncer com 70 anos, ele tem mais 15 anos. Mas se a expectativa de vida média é 76, então não tem necessidade de fazer depois de 70 anos. Só que se eu vejo aquele paciente com 75 anos, tá ativo, tá fazendo tudo em casa, sei que é mais lúcido do que eu, claro, não é a regra se aplica para todo mundo. Então a gente consegue fugir dessas regras e acabar pedindo PSA para ele, fazendo toque retal para ver. Então, tem situações que a gente consegue tanto adiantar esse exame, como a gente consegue também depois fazer, mesmo assim saiu da nossa orientação de fazer exame, a gente pode seguir fazendo. Então, a gente temos que avaliar cada caso, certo? Cada paciente é diferente. Um paciente tem 1,60 m, outro paciente tem 2 metros, Então, em geral, é 45 aqueles pacientes que têm fatores de risco, certo? E os outros pacientes a partir de 50. Antigamente, a impressão minha, mas era 40, eu tô errado. Tem também as orientações principalmente da Sociedade Europeia, que eles recomendam fazer a partir de 40 anos. Só que foi visto que os gastos para sistema de saúde é muito grande para poucos casos se a gente conseguir detectar, certo? Então, sempre a gente tem aquele equilíbrio que a gente consegue dar maior apoio para a população, a gente tem que focar naquele. Mas, claro, vai existir os casos selecionados, como falei para você, que consegue sair dessa orientação em geral. Mas pelo nosso ministério é 45 e 50. Quero contribuir um pouquinho com isso, né? Que nós estamos falando aqui sobre a saúde do homem, pensando muito mais aí, né, no câncer de próstata, e por isso que a gente tem um urologista falando que a partir dos 45 anos começam exames específicos, né? Mas fica aí o recado que nós devemos cuidar da nossa saúde desde sempre, porque se você já vem cuidando da sua saúde desde mais jovem e vai chegar nessa fase da vida e até tem ali uma detecção precoce de um tumor, a chance de cura aumenta significativamente porque você está saudável, né? Então, por favor, homens, né, não deixem para ir ao médico só aos 45 anos. A gente está falando aqui de uma questão bem específica dentro da urologia, se não tiver nenhuma outra necessidade. Fora isso, né, os exames de rotina anual, acho que é bem-vindo para todas as idades. Exatamente. Como a gente fala sobre Novembro Azul, antigamente era famoso, mês do câncer de próstata, prevenção, mas hoje em dia a gente fala saúde de homem, certo? Então a gente não é só focado somente Novembro Azul focado na saúde masculina. Saúde Isso. masculina, exatamente. Porque o que acontece? É difícil tu conseguir receber homem por algumas motivos. Veio fazer exame de rotina. Veio fazer a glicemia, é difícil, então a gente tem que aproveitar esse ponto, ele acabou de chegar na nossa mão, então pronto, vamos ver o que tem, como que tá a pressão, Faz como um tá a check-up. glicemia, exatamente, a Isso. gente acaba vendo toda a saúde em geral. Até porque, como falou da idade, hoje tem criança pré-diabética, né? A Sim, gente vê sim. a falta de exercício físico já tem criança, o que tem de produto industrializado, a vida mudou também das pessoas, né? A rotina, tipo... Se adoece talvez um pouco mais jovem em algumas situações, mas nós também vivemos por mais tempo. Então, essa colocação até, né? Não, a gente vê um homem de 80 anos super ativo, funcional, óbvio que vai pedir um exame, né? Assim funciona para as mulheres também, porque mudou a expectativa de vida. Não é o fato de morrer, mas é como viver até o momento em que a morte chega, né? Então, é falar cada vez mais sobre a importância do cuidado. É aproveitar o caminho, né? Que é a vida. Exatamente. Sempre eu falo para paciente que pode ser um assunto de doença benigna. Sempre eu falo para quando ele pergunta, e aí, doutor, vamos fazer cirurgia? Sempre eu falo, como que está a sua qualidade de vida? Tá te atrapalhando essa doença? É uma doença benigna. Não vai transformar em câncer em nenhum momento. Ela tá te atrapalhando? Tá prejudicando sua rotina? Sim. Então é indicação de tratamento cirúrgico.
não tá incomodando. Então vamos acompanhar. Então sempre tem essa decisão compartilhada, certo? Não, vamos operar e deu. Tu nem escuta paciente. Não, isso vai Uhum. ser, vai ser difícil em relação médico-paciente. Depois, se acontecer alguma coisa, o paciente vai dizer, eu não queria fazer cirurgia, e aí acabei fazendo. Então sempre tem que ter essa comunicação, e depois quando o paciente veja que tu acaba comunicando com ele como é o amigo, ele acaba criando vínculo com você e acaba acreditando assim mais em você na Confiando. conduta, adesão de tratamento, por exemplo, prescrever remédio que ele realmente vai comprar ou pegar esse remédio e vai tomar, é maior quando o Uhum. paciente não tem vínculo com o médico. Então ele vai pegar a receita, sair e deixar lá em casa sem usar o remédio. Então isso é muito importante, assim, a gente acabar explicando como que é, o que que pode acontecer. Claro, nossa rotina às vezes meio corrida, é difícil. Então entra essa questão de Google, Dr. Uhum. Google, ajudar. Mas sempre eu falo para o paciente, se tu acabar lendo alguma coisa estranha que a gente não conversou, vem aqui, pergunta, a gente conversa sobre os assuntos. E isso que tu disse também sobre a questão ali dos exames anuais, né? É bem importante, porque assim, não só no caso de é, doenças urológicas, né? É esse o termo? Não sei. Sim. Mas assim, eu também recebo homens que, por exemplo, tiveram que fazer uma gastrectomia parcial, a retirada parcial ali do seu estômago, porque desenvolveu um tumor a partir de uma gastrite. Então, assim, quanto tempo teve aquela dor ali e foi negligenciada, né? Ao ponto de chegar ali num tumor. Então, isso também, assim, dor não é normal, né? Dor não é normal. Então, assim, o seu corpo fala com você o tempo todo. Quando a gente passa a língua na boca, isso é o teu corpo pedindo água, né? Então, se perceber mesmo, aprender a se perceber, entender que dor não é normal e sim, sempre ir atrás desses exames quando você começar a sentir algo estranho, procura no Google se é a tua fonte que tu tem, né? Mas não fique somente com a informação do Google, né? Vá atrás. Eu sei que o nosso SUS, ele é um pouquinho demorado, mas graças a Deus, a região que a gente mora, né, o estado que a gente mora é muito privilegiado em saúde e as coisas acontecem um pouco mais rápido aqui do que em outros lugares. Então, vamos usar isso como um ponto benéfico para nós, né? E amarrando um pouquinho disso que você fala, é isso, né? O sistema, sim, ele atende muitas pessoas, mas se eu tenho um homem, se eu tenho uma mulher, eu tenho uma criança que tem a prática, né, de fazer um exame periódico, se a gente tem uma detecção precoce, esse paciente vai ser atendido muito mais rápido. A questão é quando ele já chega precisando de exames complementares que são, né, mais caros, digamos assim, até que consiga uma ressonância, a gente já podemos dizer que perde aí um tempinho. Então, agora, se a gente acompanha desde cedo, de forma mais precoce, a chance de sucesso é gigantesca, né? Quanto mais tarde, tudo vai ser urgente, né? Isso. Né? E pior que acaba juntando várias doenças, junta Uhum. a hiperplasia prostática benigna, junta um câncer, junta mais alguma outra coisa, aí que o paciente, o homem, Uhum. principalmente, resolve ir no médico. Aí tu começa a desenrolar o caso dele, começa a entender, a abrir, fechar os diagnósticos, e aí quando a gente fecha o diagnóstico de várias doenças, a gente acaba focando no começo doenças mais graves ou potencialmente mais graves. Então, às vezes, ele tem sintomas de hiperplasia prostática benigna, não está conseguindo urinar bem, e aí tem suspeita de câncer. Então, a gente não pode dar sequência para tratar hiperplasia prostática benigna cirurgicamente, é só somente com remédio, até a gente fechar diagnóstico por câncer ou afastar a possibilidade de câncer. Então, às vezes tem essa certa dificuldade, que o paciente já junta várias doenças e acaba chegando e a gente tem certas dificuldades que a gente podia atender ele 5, 6 anos atrás, resolver problema com próstata inchada, HPB, e depois tratar tranquilo outras doenças. Uhum. Eu queria cada um de vocês, já para a gente indo para os momentos finais, se vocês pudessem, tivessem várias pessoas aqui nesse momento e quisessem dar um recado, ou se vocês pudessem voltar no tempo de uma pessoa que foi diagnosticada, né? O que que vocês, cada um de vocês falariam para essa pessoa? Foi diagnosticada agora, podemos voltar 5 anos no tempo. O que que cada um de vocês falaria para essa pessoa?
Eu falaria sobre a prevenção, porque eu acho que, assim como você escuta muito sobre a educação começa na infância, eu acho que a prevenção também, ela, de forma bem feita, eu acho que é isso que falta muito também no SUS, né? A gente poder ter essa prevenção, essa saúde focada mais na prevenção e não ali no apagar fogo, que é muitas vezes que a gente faz, né? Então, prevenção, sabe? Se você pode investir um dinheiro, invista em um nutricionista, invista em uma atividade física, numa psicóloga, que são profissionais que vão realmente te trazer uma base do que é uma boa saúde mental, do que é uma boa, do que é ter uma boa vida, né? E alimente-se de alimentos variados, coma colorido e hidrate-se. Prato colorido não é um prato com M&M's, né? Não, prato Pra isso. coma colorido, brócolis, cenoura. Vamos falar bem específicos. Seria isso. Bom, o grande recado é que sempre quando a gente receber algum aviso do nosso corpo, a dor, alguma coisa que está te incomodando, tem que parar tudo e procurar o médico. Pode ser médico do posto de saúde e depois, conforme os sintomas, ele vai encaminhar para o especialista. Porque às vezes a gente acha, não, vou deixar para depois, e aí saúde que mais difícil depois conseguir consertar. E às vezes tu tendo o dinheiro ou o tempo depois para tentar cuidar, não vai dar. Então, essas coisas simples, sentiu, procura atendimento. E, claro, a rotina para fazer uma vez por ano, com os intervalos que a gente falou, a partir de 45, 50 anos, tem que fazer isso sempre, não a deixar passando. Eu atendi hoje um paciente que acabou deixando 4 anos, não fez exame, e hoje a gente diagnosticou tumor de próstata já um pouquinho avançado. Então, tem que sempre, todo ano fazer exame. É coisa simples, básica, rápida e não precisa ter preconceito. Saúde não tem preconceito. Tem que ficar sem preconceito e fazer exame necessário. É que o homem é assim, né? Eu escutei um barulhinho no carro amanhã cedo, 7 da manhã, eu vou levar no mecânico. Escutei hoje, né? Agora ele tá, mal mexe o braço assim, tá com uma dor, coisa, ele espera um ano. Se não der nada, ele vai, né? Porque é fácil você projetar naquilo que você deseja ter como objeto, né? Como objeto de desejo. Afinal de contas, todos temos. Trabalhamos até para sustentar esses nossos desejos. Mas e se nós não estivermos aqui para usufruir daquilo que nós conquistamos, né? Então, o recado é amem-se, cuidem-se, né? Aprendam a ler o seu corpo, que traz, sim, de uma forma muito clara, inclusive, as mensagens, quando alguma coisa não vai bem. É cuidar-se de uma forma geral do corpo, da mente e do espírito, para ter qualidade de vida até o dia que a morte chegue. Exatamente. Muito obrigado, né? Se a gente esqueceu alguma coisa, fique à vontade para finalizar, mas eu acho que foi uma conversa bem produtiva, né? Eu aprendi muito também, a gente sempre tenta se informar, né? Conforme a gente também vai passando a idade, a gente começa, Novembro Azul, né? Mas teve bastante coisa interessante e nova para mim na conversa de hoje aqui. A gente sempre aprende conversando, falando, escutando, então, tendo uma roda de amigos, né? Mesmo que a nutricionista diga aqui, mas às vezes, né? Tomando uma cerveja, tomando Mas um faz suco, exercício físico, né? mas Pode tomar, mas faz exercício. conversem, falem, isso ajuda muito também. Exatamente, comunicação ajuda. Isso que a gente conversou antes da gente começar a nossa gravação que hoje em dia a internet ele ajuda que um amigo, um parente acaba passando, eu diagnostiquei câncer de próstata, ou tenho problema na próstata, aí isso já estimula o outro a ir lá fazendo. Então, Num sempre... grupo, às vezes tem 100 amigos e o cara fala, fiz um exame hoje, galera, ainda bem que tá de leve, tudo certo. Façam aí porque é importante, Exatamente, sempre tem que Sim. conversar. Quando a gente deixa isso guardado dentro da gente, chega um momento que a gente não aguenta de tanta informação, tantas dúvidas, e é simples. Conversa com quem está do lado, assim, ajuda bastante. Então, sempre conversam, sempre prestam atenção no que está acontecendo, porque a saúde é igual o carro, tem que ser cuidado bem mesmo. Bem. Senão não vai andar. O carro até dá para trocar, né, doutor? Pois é. É a questão da nutricionista. Eu vi uma vez um cara conversando com outro e falou que você só usa aditivada no carro? Não, só aditivada. Por quê? Não, porque eu não confio na gasolina normal ou tal. Tá, e você bebe o quê quando você vai tomar? Você, né? Você também pensa 2, 3 vezes se vai estragar o teu motor, né? Que a gente não pensa nisso. E o carro é só trocar, e a gente não é assim, né? Não é. Somos únicos. Únicos.
Obrigado pelo tempo de vocês. Eu tenho certeza Obrigado. que uma diferença vai fazer, né? Vai chegar alguém que vai fazer a diferença na vida, pode estar salvando uma vida, inclusive, né? Ou economizando tempo, economizando dinheiro, Uhum. diagnosticado, né, precocemente. Eu sei que a vida de vocês é corrida, mas quero agradecer imensamente por vocês terem tirado aí uma horinha para vir falar com a gente hoje aqui. Obrigado. Obrigada. Obrigada.